Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, futebolteamgame.com. Clique no link na descrição. Está no ar mais uma edição das transferências confirmadas, onde hoje vamos ver as últimas e principais contratações dos últimos dias, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. O Operário anunciou o goleiro Guilherme Cristino, de apenas 18 anos. O arqueiro fica emprestado até o fim do ano, junto ao Atlético Mineiro. Já o Londrina anunciou o atacante Alan Pinheiro, de 29 anos. O jogador estava sem clube e assina até o fim da Série B do Brasileiro. O Vasco anunciou o equatoriano John Sanches, de 22 anos. O jovem atacante fica emprestado por um ano e com opção de compra, pertencendo ao Independiente del Valle. A Chapecoense anunciou o volante René Júnior, de 31 anos, que estava sem clube. O atleta assina até o fim do ano e chega com contrato de produtividade. Após demitir Guto Ferreira, o Ceará anunciou Thiago Nunes como novo treinador para a temporada. Thiago assinou até dezembro de 2022 e estava sem clube. Mauro Zarate assinou com o América Mineiro até o fim da temporada. O atacante argentino de 34 anos estava livre no mercado e chega sem custos. O Red Bull Bragantino anunciou o volante uruguaio Emiliano Martínez, de 22 anos, que assinou por 5 temporadas. O Massa Bruta pagou 3,5 milhões de euros ao Nacional do Uruguai. O Santos confirmou a chegada do zagueiro Emiliano Velasquez, de 27 anos. O uruguaio estava livre no mercado e assinou até o fim de 2022. O São Paulo anunciou o volante Gabriel Neves, de 24 anos, que fica emprestado até o fim do ano que vem junto ao Nacional do Uruguai, com opção de compra após esse período. O tricolor paulista anunciou também a volta do argentino Jonathan Calleri, de 27 anos, que também assina por empréstimo até o fim do ano que vem, e com opção de compra junto ao Deportivo Maldonado. O Internacional apresentou o atacante Gustavo Maia, de 20 anos. O jogador pertence ao Barcelona e fica emprestado até o fim do ano que vem. Na sequência, o Inter anunciou o Kaique Rocha, também até dezembro do ano que vem. O zagueiro de 20 anos pertence à Sampdoria da Itália. O Corinthians anunciou o lateral direito João Pedro, de 24 anos. O atleta chega emprestado junto ao Porto até junho do ano que vem. O Willian está de volta ao Corinthians. O meio-atacante assina até o fim de 2023 e chega sem custos, após rescindir o seu vínculo com o Arsenal, onde estava fora dos planos. Nico Gaetan está de volta ao futebol sul-americano. O meia argentino de 33 anos estava sem clube e assinou com o Peñarol do Uruguai até junho do ano que vem. Lisandro Magalhães foi emprestado ao Anderlecht da Bélgica até o fim da temporada. Depois disso, o time belga pode comprar o zagueiro argentino de 27 anos em definitivo, junto ao Ajax da Holanda. Halil Dervisoglu foi emprestado com opção de compra ao Galatasaray da Turquia por um ano. O atacante de 21 anos pertence ao Brentford da Inglaterra. Reiss Nelson foi emprestado ao Feyenoord da Holanda até o fim da temporada. O atacante é jovem e tem apenas 21 anos. Carlos Vinícius foi novamente emprestado pelo Benfica, agora para o PSV da Holanda por 2,5 milhões de euros, que terá ainda a opção de compra do atacante de 26 anos após esse período. O atacante Vitinho foi anunciado pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia. O jogador de 22 anos assinou por 5 temporadas e chega do Atlético Paranaense por 6 milhões de euros. O Grêmio emprestou o jovem atacante Ricardinho ao Marítimo de Portugal. O jogador de 20 anos fica até junho do ano que vem e sem opção de compra. Diogo Leite foi emprestado ao Braga até o fim da temporada, mas com opção de compra. O defensor de 22 anos pertence ao Porto, também de Portugal. O atacante Luiz Felipe trocou de clube em Portugal. O brasileiro de 27 anos pertence ao Sporting, mas foi emprestado ao Santa Clara até o fim da temporada. Já o Benfica anunciou Valentino Lázaro, de 25 anos. O meia austríaco chega emprestado junto à Inter de Milão até o fim da temporada e sem opção de compra. Pablo Sarabia foi emprestado ao Sporting até o fim dessa época e sem opção de compra. O atacante de 29 anos pertence ao PSG.
Jean Onana assinou por 5 temporadas com o Bordeaux da França. O volante camaronês de 21 anos chega do Lille, também da França, por 2 milhões de euros. Djurossoum foi anunciado pelo Bordeaux até o fim da temporada. O atacante de 23 anos pertence ao Hertha Berlim e tem opção de compra após esse período. Sem espaço no PSG, o atacante Arnaud Kalimuendo, de apenas 19 anos, foi emprestado ao Lens, também da França, até o fim da temporada. Gaëtan Laborde assinou com o Rennes da França até 2025. O atacante de 27 anos chega do Montpellier, também da França, por 15 milhões de euros. Gabriel Gudmundsson assinou com o Lille da França até 2026. O lateral esquerdo de 22 anos foi comprado do Groningen da Holanda por 6 milhões de euros. Jerome Boateng assinou com o Lyon da França até junho de 2023. O experiente zagueiro de 32 anos estava livre no mercado e chega sem custos. O Paris Saint-Germain anunciou mais um reforço para a temporada, que é o português Nuno Mendes, de apenas 19 anos. O lateral esquerdo pertence ao Sporting e foi emprestado até o fim da temporada por 7 milhões de euros. Após isso, o PSG tem opção de compra em mais 40 milhões de euros. Chris Richards está de volta ao Hoffenheim. O zagueiro de 21 anos foi emprestado até o fim dessa temporada e pertence ao Bayern de Munique. Misiane Maolida deixou o Nice da França e assinou até 2025 com o Hertha Berlim da Alemanha. O atacante de 22 anos custou 4 milhões de euros. Luke Bacchio mudou de clube na Alemanha. O atacante de 23 anos pertence ao Hertha Berlim, mas foi emprestado ao Wolfsburg, sem opção de compra. O Eintracht Frankfurt anunciou o Christian Jakic por 1 ano. O meia croata de 24 anos foi emprestado pelo Dinamo de Zagreb da Croácia. O Frankfurt anunciou ainda o atacante Sam Lammers até o fim da temporada. O holandês de 24 anos chega emprestado da Atalanta da Itália com opção de compra. O meia Ilaix Moriba foi anunciado pelo Red Bull Leipzig da Alemanha, comprado do Barcelona por 16 milhões de euros, mais variáveis. O jogador de apenas 18 anos assinou por 5 temporadas. Marin Pongracic foi anunciado pelo Borussia Dortmund. O zagueiro croata de 23 anos assinou por empréstimo de 1 temporada, com opção de compra e pertence ao Wolfsburg. Marcel Sabitzer foi confirmado no Bayern de Munique para a temporada. O jogador assinou até 2025 e chega do Red Bull Leipzig, também da Alemanha, por 15 milhões de euros. O austríaco de 27 anos estava no seu último ano de contrato e por isso saiu mais barato do que se era esperado. Com 37 anos, o brasileiro Danilo Laranjeira assinou com o Parma da Itália por 1 ano. O zagueiro chega do Bolonha, também da Itália, sem nenhum custo. Ethan Ampadu renovou com o Chelsea e foi emprestado ao Venezia da Itália por 1 ano. O zagueiro tem 20 anos e é considerado como grande promessa. Denis Praet assinou com o Torino por empréstimo de 1 ano e com opção de compra. O meia belga de 27 anos pertence ao Leicester City, que receberá 1 milhão de euros. O Torino anunciou ainda Josip Brekalo por empréstimo de 1 ano com pagamento de 1 milhão de euros e com opção de compra após esse período. O atacante de 23 anos pertence ao Wolfsburg. Sem espaço na Atalanta, Arkadiusz Reka foi negociado com o Spezia Calcio. O lateral esquerdo de 26 anos foi emprestado com obrigação de compra em 2 milhões e meio de euros. Brandon Sopp assinou com a Udinese até 2026. O lateral direito de 19 anos foi comprado do Rennes da França por 2 milhões de euros. Martin Cáceres assinou até o fim da temporada com Cagliari. O zagueiro uruguaio de 34 anos estava livre no mercado. Felipe Caicedo assinou até 2024 com o Genoa. O experiente atacante de 32 anos chega da Lazio, também da Itália, por 2 milhões de euros. Mais um que chega no Genoa da Lazio é o lateral esquerdo Mohamed Fares, de 25 anos. Ele fica emprestado com opção de compra. Nikola Maximovic também reforça o Genoa. O sérvio de 29 anos não renovou com o Napoli e ficou livre no mercado. O tempo de contrato não foi divulgado.
Koop Meiners é reforço confirmado da Atalanta. O jogador, de 25 anos, assinou por 5 temporadas e chega do AS Alkmaar, da Holanda, por 12 milhões de euros. Já o Napoli anunciou o Zambo Anguissa até o fim da temporada. O volante de 25 anos fica emprestado com opção de compra junto ao Fulham. A Juventus anunciou a contratação do jovem meio-campista Mohamed Ihattaren, de apenas 19 anos. O jogador assinou por 4 temporadas e foi comprado do PSV da Holanda por apenas 5 milhões e meio de euros. Porém, o time de Turim já repassou o meia para a Sampdoria, ficando emprestado por lá até o fim da temporada. Promessa da base da Juventus, o zagueiro Radu Dragusin, de apenas 19 anos, também foi emprestado à Sampdoria até o fim dessa temporada. A Juventus anunciou a volta de Moise Kean, que assinou por empréstimo de 2 temporadas. O atacante italiano de 21 anos pertence ao Everton e tem compra obrigatória com condições após esse período. O Milan anunciou a contratação do volante Bakayoko, que pertence ao Chelsea, e fica emprestado por 2 temporadas com pagamento de 2 milhões de euros. Depois disso, o time italiano tem compra obrigatória com metas alcançadas pelo volante de 27 anos. O ex-sprint atacante Júnior Messias, de 30 anos, também foi confirmado no Milan. O brasileiro chega emprestado por 1 ano junto ao Crotone por 2 milhões e meio de euros e tem a opção de compra após esse período. Yassine Adli também foi anunciado pelo Milan. O meia de 21 anos assina por 5 temporadas e custou 8 milhões de euros, vindo do Bordeaux da França, que fica na França emprestado até o fim da temporada. O meia Alen Halilovic foi anunciado pelo Reading da 2ª divisão inglesa. O croata de 25 anos estava sem clube e assinou por 1 temporada. O Reading anunciou também o meia Danny Drinkwater, de 31 anos. O jogador chega emprestado do Chelsea pelo período de 1 ano. Nathaniel Chalobah assinou até 2023 com o Fulham. O volante de 26 anos chega do Watford, também da Inglaterra, por 3 milhões e meio de euros. O português Domingos Quina também reforça o Fulham. O meia de 21 anos foi emprestado ao Watford e com opção de compra. O Burnley anunciou a contratação de Maxwell Cornet, de 24 anos. O costa marfinense foi comprado do Lyon da França por 15 milhões de euros e assinou por 5 temporadas. Robin Olsen foi emprestado ao Sheffield United até o fim da temporada. O experiente goleiro de 31 anos pertence à Roma da Itália. Mathias Normann assinou com o Norwich até o fim da temporada. O volante norueguês de 25 anos chega do Rostov da Rússia por 2 milhões de euros e com opção de compra após esse período. Ozan Kabak também reforça o Norwich por empréstimo de 1 ano, só que com pagamento de 4 milhões de euros. O zagueiro turco de 21 anos pertence ao Schalke da Alemanha e tem compra obrigatória com condições. Etienne Wang foi emprestado ao Wolverhampton até o fim da temporada, mas com opção de compra. O atacante sul-coreano de 25 anos pertence ao Red Bull Leipzig da Alemanha. Connor Roberts assinou com o Burnley até 2025. O lateral direito de 25 anos chega do Swansea por quase 3 milhões e meio de euros. Já o Brighton anunciou Marc Cucurella até 2026. O lateral esquerdo de 23 anos chega em definitivo do Getafe da Espanha por 18 milhões de euros. O West Ham anunciou a contratação do atacante Nikola Vlasic até 2026. O atacante croata de 23 anos chega do CSKA Moscou da Rússia por 30 milhões de euros. O tcheco Alex Kral foi emprestado ao West Ham com pagamento de 3 milhões e meio de euros e tem ainda a opção de compra. O volante de 23 anos pertence ao Spartak Moscou da Rússia. Odson Edward assinou em definitivo com o Crystal Palace até 2025. O atacante de 23 anos chega do Celtic da Escócia por quase 16 milhões e meio de euros. Salomon Rondon está de volta à Premier League e agora assinou com o Everton por 2 temporadas. O ex-sprint atacante de 31 anos chega sem custos do Dalian Pro da China. O atacante Daniel James foi anunciado pelo Leeds United. O jogador de 23 anos chega do Manchester United e assinou até 2026, custando cerca de 29 milhões de euros.
O Leicester City anunciou a contratação de Ademola Lookman por uma temporada. O atacante de 23 anos pertence ao Red Bull Leipzig da Alemanha e não tem opção de compra. Já o Arsenal anunciou o zagueiro e lateral direito Takehiro Tomiyasu, de 22 anos. O japonês assinou por 4 temporadas e chega do Bolonha da Itália por quase 19 milhões de euros. Emerson Royal, de 22 anos, foi vendido ao Tottenham por 25 milhões de euros, onde assinou um contrato válido por 5 temporadas. O lateral direito deixa o Barcelona, onde tinha sido contratado no início do mês passado. Saúl Ñíguez deixou o Atlético de Madrid e assinou com o Chelsea por empréstimo de 1 ano, com taxa de 5 milhões de euros. O Chelsea tem a opção de compra do meia de 26 anos em 40 milhões de euros. O Osasuna da Espanha anunciou a contratação do ponta Javi Ontiveros, de 23 anos, que chega do Villarreal sem opção de compra. Kang In Lee assinou até 2025 com o Mallorca sem nenhum custo. O meia de 20 anos chega do Valência, também da Espanha. Jason Murillo está de volta ao Celta de Vigo. O zagueiro colombiano de 29 anos chega emprestado da Sampdoria pelo período de 1 ano. Jorge Cuenca reforça o Getafe da Espanha na temporada. O zagueiro de 21 anos pertence ao Villarreal e foi emprestado por 1 ano. Mais um confirmado no Getafe foi o argentino Jonathan Silva, de 27 anos, que assina até 2025 e chega do Leganés, também da Espanha, por 2,5 milhões de euros. Santiago Arias foi confirmado no Granada até o fim da temporada. O lateral direito de 29 anos pertence ao Atlético de Madrid e assina por empréstimo de 1 ano. Em contrapartida, o Granada perdeu o lateral direito Dimitri Fouquier, de 28 anos, que assinou por 4 temporadas com o Valência, custando 2,5 milhões de euros. Helder Costa foi emprestado ao Valência por 1 ano. O atacante de 27 anos pertence ao Leeds United e não tem opção de compra. Héctor Bellerin está de casa nova. O lateral direito de 26 anos foi emprestado ao Real Betis da Espanha e deixa o Arsenal. Antoine Griezmann está de volta ao Atlético de Madrid até o fim da temporada. O atacante francês de 30 anos foi emprestado junto ao Barcelona com opção de renovação por mais 1 ano. Existe também uma cláusula de compra indefinitiva para o clube de Madrid. Luuk de Jong substitui Griezmann no Barcelona. O atacante holandês de 31 anos foi emprestado até o fim da temporada e com opção de compra, pertencendo ao Sevilla, também da Espanha. E por fim, o Real Madrid anunciou a grande promessa do futebol europeu, Eduardo Camavinga. O clube merengue pagou 31 milhões de euros ao Rennes da França. O volante de apenas 18 anos assinou com o time de Madrid até 2027. Bom, galera, então essas foram as contratações confirmadas desses últimos dias. Deixe aqui nos comentários quais contratações você mais gostou desse vídeo. Deixe o like também para apoiar o meu trabalho e se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!